Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui comigo. E hoje eu vou tratar de um assunto interessantíssimo. Por que eu creio na Bíblia? Por que eu creio na Bíblia? Então não vai embora não, porque nós vamos discutir esse assunto aqui, com você, tá bom? Com você junto comigo à mesa. Vem a vinheta e logo depois estaremos de volta. Papel aceita tudo. Quem escreveu a Bíblia foram homens como nós. Então, será que a Bíblia é confiável? Quem me garante que o que está escrito aí é verdadeiramente palavra de Deus? Quem me garante que a Bíblia não foi adulterada e nós temos palavras de homens e não palavra de Deus? São tantas as perguntas, são tantas as dúvidas, são tantos os questionamentos que perguntamos: a Bíblia merece confiança? Eu posso crer nela? Ela de fato é a palavra de Deus? E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você. Quando alguém me pergunta assim: você pode me dar evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu respondo assim: primeiro, a Bíblia é um livro inspirado. Só a Bíblia é inspirada. Isso significa que o conteúdo que nós temos aqui foi dado pelo próprio Deus. Deus se revelou na obra da criação, nós temos as digitais de Deus em toda a obra da criação. Deus se revelou na nossa própria consciência, dando-nos um tribunal moral. Deus revelou-se especialmente na sua palavra, quando Ele deixou para nós todo o desígnio que Ele quer para o seu povo. Deus se revelou finalmente em Jesus Cristo, seu Filho. Está escrito em Hebreus 11, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, mediante o qual fez o universo. Depois de fazer a purificação pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade. Então, a Bíblia é um livro inspirado. Segundo, a Bíblia é um livro infalível. Ou seja, tudo que Deus falou, Deus vai cumprir. Não há margem de erro. Deus não usa rascunho nos seus planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém lhe ensinou o conhecimento ou a ciência. Ele é o detentor de todo o saber. Ele é a fonte de todo o conhecimento. Dele procede toda a ciência. A Bíblia é também um livro inerrante. Não tem falha, não tem erro. Não tem contradição. As aparentes contradições que as pessoas tentam fazer um grande alarido é por falta de compreensão, de má interpretação. A Bíblia é um livro confiável. Então, quando as pessoas me perguntam: você crê mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Claro. E qual é a evidência? Eu vou lhe dar 3 evidências básicas. Primeiro, a unidade na diversidade. A Bíblia levou em torno de 1.600 anos para ser escrita. Eu estou começando com Moisés, que escreveu 1.500 anos antes de Cristo. Eu estou concluindo com João, na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse em torno do ano 96, final do primeiro século. São mais de 40 autores, escritores, de lugares diferentes, de estofo cultural diferente, de capacidade intelectual diferente, a ponto de você ter um enciclopedista como Salomão, um homem de conhecimento fascinante como Moisés,
um homem de cultura invulgar como Paulo, e também de um boiadeiro como Amós e de um pescador como Pedro. Não há qualquer conflito, contradição em 1.600 anos com esses mais de 40 escritores. Isso é único, isso é inédito na história da literatura mundial. Se você escreve um livro sobre ciência, tem que ser revisado. Se você escreve um livro de filosofia, você vai ser contraditado. Se você escreve um livro de antropologia, vai ter alguém que discorda de você e oferece uma outra alternativa melhor que a sua. E os livros estão sendo sempre atualizados, porque senão ficam obsoletos mesmo. Mas a Bíblia não foi, é a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. Não há erro, não há falha, não há contradição, não há desarmonia. A Escritura, como diz Jesus, não pode falhar. Nenhum tio vai passar. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, essa harmonia, essa unidade na diversidade, gente, é fascinante. A Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento, algumas pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego koiné, em línguas diferentes, para povos diferentes, em tempos diferentes, por escritores diferentes, com um pano de fundo diferente, com geografia diferente, mas há uma total harmonia no seu conteúdo e no seu propósito. Por quê? Porque a mente que inspirou a Escritura é a mente divina. Homens santos de Deus escreveram, inspirados por Deus. A revelação de Deus, que é a sua palavra. Um segundo argumento que eu posso lhe oferecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é por causa do cumprimento das suas profecias. Ali, a Bíblia é um livro de profecias. A Bíblia escreve a história antes da história acontecer. Profecias não vagas, mas específicas. Cumpriram-se, estão se cumprindo e se cumprirão. Literalmente, rigorosamente, cirurgicamente. Por exemplo, todas as profecias sobre Jesus, a sua primeira vinda, se cumpriram literal e rigorosamente. Onde ele nasceu, de quem ele nasceu, de uma virgem, a sua saída para o Egito, a sua volta do Egito para a sua terra, mostrou como é que seria a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua humilhação, a sua exaltação. Detalhes definidos, mencionados e definidos séculos antes. Mas não só sobre Jesus. Você pega a história do povo de Deus, por exemplo, Isaías fala de Ciro, como servo de Deus que haveria de libertar o seu povo, 200 anos antes de Ciro nascer, chamando pelo nome. Você pega Daniel, capítulo 10, capítulo 11, e você vai ver a profecia do chamado período interbíblico. Porque a história está nas mãos de Deus, e Ele está aqui, Ele está lá no futuro ao mesmo tempo. Isso é único. Não há qualquer literatura do mundo que se assemelhe à Bíblia nesse aspecto. As profecias sobre a segunda vinda estão se cumprindo clara, detalhada, metodicamente, cirurgicamente, e vão se cumprir. Gary Getz, fazendo um estudo sobre isso, se as profecias caíssem no campo da coincidência e se cumprissem coincidentemente, isso seria um número astronômico.
Seria a mesma coisa de você pegar o estado do Rio de Janeiro, cobrir-o todo com moedas de R$ 1, numa camada de 60 centímetros, e marcasse uma dessas moedas e vendasse os olhos de alguém. A possibilidade de alguém com os olhos vendados nesse mar de moedas encontrar a moeda marcada é a probabilidade de as profecias terem se cumprido no campo da coincidência. Deus escreve a história antes dela acontecer. A Bíblia merece confiança. Eu posso crer na Bíblia. Mas me permita dar uma outra razão. Não apenas a unidade na diversidade, não apenas o cumprimento das suas profecias, mas, em terceiro lugar, o poder intrínseco da palavra de Deus em transformar pessoas. A palavra de Deus é viva, ela é espírito e vida, ela tem vida em si mesma. Onde ela é proclamada no poder do Espírito Santo, ela produz fruto, nós somos gerados pela palavra, ela produz vida, transformação. O Brasil e o mundo conhecem o Ministério dos Gideões Internacionais, que distribuem Novos Testamentos nos hotéis, a Bíblia, né, nos hotéis, nos hospitais, nas prisões, nas escolas, nas universidades. E quantos registros lindos, maravilhosos, de conversões genuínas, por alguém que recebeu um Novo Testamento, alguém que nunca tinha aberto uma Bíblia, alguém que nunca tinha lido um versículo da Bíblia, e às vezes na solidão de um quarto de hotel, ou às vezes lá sentindo dores na cama de um hospital, ou às vezes até dentro de uma escola, num ambiente acadêmico, ou até dentro de um presídio. A pessoa abre, aquela palavra se torna viva, poderosa, transformadora, e a pessoa tem uma experiência de conversão ali. Miguel Riso, eminente pastor presbiteriano, escreveu um livro chamado Sozinha. E nesse livro, Sozinha, ele conta a história de um colportor que, passando por uma das fazendas de Minas Gerais, vendeu uma Bíblia para um fazendeiro. Esse fazendeiro não sabia ler, ninguém da sua família sabia ler, tempos de outrora, mas tinha um funcionário da fazenda que era alfabetizado e ele chamou esse funcionário para ler a Bíblia. Reuniu todo mundo e a leitura da Bíblia foi feita. E na medida que a Bíblia era lida, as pessoas foram sendo convertidas, sem um pregador, sem uma igreja, sem um templo, sem um sermão. Apenas a leitura da Bíblia, sozinha, operou coisas tão extraordinárias. Quantas histórias nós temos de pessoas presas, que estavam lá, alguém mandava uma Bíblia e ela pegava, arrancava as folhas para enrolar drogas e fumar drogas. E de repente alguém pega um pedaço rasgado, talvez sujo, amarrotado, e lê, e aquela palavra entra no coração e a pessoa é convertida. Então a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Quando você ouve a palavra de Deus, esta palavra produz os efeitos para os quais Deus a designou e ela não volta para Deus vazia. Além disso, o Salmo 19, que é um salmo de Davi, ele conta para nós os efeitos da palavra de Deus de uma maneira muito linda e eu vou compartilhar com você. Ele diz assim no verso 7, a lei do Senhor é perfeita, perfeita, não tem erro, não tem falha, não tem contradição, não tem nada que você diz, não, isso aqui é um mito, isso aqui não pode estar aqui, vamos arrancar esse mito daqui, vamos demitologizar, ou dizem, não, vamos atualizar, vamos ressignificar. Não, a Bíblia, ela não precisa ser atualizada, ela não foi, ela não será, ela é a palavra de Deus, ela não precisa ser ressignificada, ela é a mesma ontem, hoje, para sempre vai ser a mesma, ela é perfeita. Agora, o que ela faz? Ela restaura a alma. Quanta gente quebrada, machucada pela vida, que tem sido curada, restaurada, remoçada pelo poder da palavra de Deus. Diz o texto que ela dá sabedoria aos simples.
quanta gente que às vezes tem muito conhecimento, é douto na ciência, mas não tem qualquer maturidade espiritual, não tem qualquer sabedoria de vida. Mas quando a pessoa estuda a Bíblia, mesmo se ela é a pessoa analfabeta, ela tem sabedoria para viver, porque a Bíblia é uma fonte da sabedoria divina. O texto diz que a palavra de Deus, ela alegra o coração, alegra o coração. Nesse mundo de tanta dor, de tanta tristeza, de tanto ódio, de tanta desavença, de tanta indiferença, de tanta frieza, de tanto egoísmo, de tanto fanatismo, de tanto materialismo, de tanto consumismo, de tanto hedonismo, a palavra de Deus vem como remédio, como terapia, para trazer paz, para trazer alegria para o coração. Mergulhe nessa fonte. Beba a largos sorvos desta fonte e você encontrará a alegria de Deus explodindo em seu peito, invadindo a sua alma, como bálsamo derramado sobre a sua cabeça. Mas ainda, ilumina os olhos. A palavra de Deus ilumina os olhos. Aquilo que você não entendia, você passa a entender. Aquilo que era obscuro, nublado, agora fica claro como a luz. Ela ilumina os olhos. Então, eu gostaria de ainda dizer para você por que eu creio na Bíblia. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, Paulo dá uma explicação muito interessante sobre isso. Ele diz assim, veja comigo o que ele vai escrever. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja o efeito pedagógico da Bíblia. Ela é útil para ensinar. Quantos mestres, quantos doutores, quantos homens e mulheres de Deus ao longo destes séculos têm se esmerado em estudar a palavra para serem obreiros aprovados que manejam bem a palavra, que se afadigam na palavra, que são mestres da palavra, que abrem as Escrituras, expõem as Escrituras, explana as Escrituras, mergulha nestas águas benditas e benfazejas, trazendo ricos ensinamentos para a igreja. Ela é útil para o ensino, mas ela é útil também para a repreensão. Na medida em que você lê a Bíblia lê você. Na medida em que você examina a Bíblia, ela examina você. Na medida em que você penetra nela, ela vai penetrando em você, aparando as arestas, repreendendo você, corrigindo erros, falhas, enganos, pecados, conduzindo você por caminhos planos. Ela é útil também para a correção, no sentido de correção de rota, apontando a direção certa a seguir. Ela é útil para a educação na justiça. Ah, se os povos lessem, ah, se os governantes lessem, ah, se os legisladores lessem, ah, se os juízes das muitas cortes lessem a palavra de Deus e pautassem a sua vida, a sua conduta, a sua posição de liderança, de feitio das leis, de governabilidade ou de justiça das cortes à luz da palavra de Deus. Ela é certamente importantíssimo para a educação na justiça. Com que propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus quer preparar você para ser uma pessoa de bem, para que você seja perfeito e habilitado para fazer o bem. Então, essa palavra é tão poderosa que Deus, através dela, tem chamado o seu povo. A fé vem pelo ouvir,
e ouvir a pregação da palavra de Deus. Deus chama os seus através da sua palavra. O Evangelho, que é o conteúdo desta palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu posicionamento sobre esse assunto pode ser resumido, talvez, nas 4 falas de Paulo a Timóteo na sua segunda carta. No capítulo 1, versículo de número 15, Paulo diz assim, versículo 14, Paulo diz assim, guarda o bom depósito. Guarda essa palavra incontaminada, não misture nada a ela. Não é a Bíblia mais a filosofia, não é a Bíblia mais a doutrina de homens, não é a Bíblia mais ritual, não é a Bíblia mais isso ou aquilo. É a Bíblia, é o depósito. Mantenha esta palavra incontaminada, perfeita, pura. Depois, no capítulo 2, verso 3, ele diz, sofre pelo Evangelho. Viver esta palavra é viver a contracultura num mundo decaído. É você ser luz no meio das trevas. É você ser sal num mundo em decomposição. No capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer também assim, permanece na palavra, permanece no Evangelho. Uns vão se desviar para cá, outros para lá. Muitos vão seguir ventos de doutrina, outros vão seguir modismos. Mas você está conclamado e convidado a permanecer na palavra. Não se deixe levar pelos ventos de doutrinas. Permanece na palavra. Ela é atual, ela é viva, sempre oportuna, sempre necessária. Mas ele diz mais, capítulo 4, verso 2, ele diz, prega a palavra. Essa palavra tem que ser proclamada, anunciada ao mundo. E nenhum outro povo está credenciado a pregá-la. Não é a ONU, não é a OEA, não é o Mercosul, não é a embaixada deste ou daquele país. Só a igreja do Deus vivo está credenciada, qualificada para pregar a palavra viva e poderosa. Então, eu creio na palavra. Esta palavra que é composta de 66 livros, de Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento compondo 39 livros, o Novo Testamento de 27 livros. O Antigo Testamento dividido em lei, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, profetas maiores e menores. O Novo Testamento composto dos 4 evangelhos, um livro histórico chamado de Atos, as cartas paulinas endereçadas às igrejas, as cartas paulinas endereçadas aos pastores, as cartas gerais e o livro de Apocalipse. Este livro é uma biblioteca. É a biblioteca do Espírito Santo, que nasceu no céu, inspirado por Deus, escrito por homens, que é a nossa única regra de fé e prática. Eu recomendo você a ser um estudioso da Bíblia. Eu recomendo você a mergulhar nas Escrituras. Eu recomendo você a ter o seu coração aberto para essas verdades eternas. Algumas vezes, gente se levanta, críticos se levantam e atacam a Bíblia como escorpiões do deserto, mas a Bíblia tem saído vitoriosa e sobranceira de todas as fogueiras da intolerância. Ela é a bigorna de Deus, que tem quebrado o martelo dos críticos. Mais recentemente, Richard Dawkins, o patrono dos ateus, na Inglaterra, escreveu um livro ruidoso, Deus, um delírio, e as pessoas ficaram assim apavoradas, outras ficaram estressadas, será que agora eles vão desbancar a Bíblia, será que agora eles vão desacreditar da Bíblia, será que agora as pessoas não vão acreditar em Deus? Eu pergunto a vocês, onde está Richard Dawkins? E o seu livro? Está esquecido nas prateleiras. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e divulgada como nenhum outro livro na história da humanidade. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Ela é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é poderosa. Eu creio na Bíblia. Você também pode crer. Não é uma fé cega. Não é um misticismo. Não é uma tolice. Não. Os homens
de mentes mais brilhantes da história creram na Bíblia. Creram na Bíblia. Só os cegos espiritualmente é que não creem ou perseguem. A Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, eu creio na Bíblia. Se esta palavra abençoou o seu coração, se isso ajudou você em alguma coisa, se isso trouxe luz em alguma área da sua vida, eu te peço para você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Eu te peço para você se inscrever no meu canal, porque ele tem um compromisso exclusivo com a pregação do Evangelho. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e gratidão por estar aqui comigo.